seis, ao Cordeiro Santo de Deus, glorificarei ao meu Senhor, ao que diz o grande eu sou. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 3 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Havia uma dificuldade na igreja primitiva, que era a infiltração de judeus que se converteram a Cristo, aceitaram a graça, mas queriam colocar para os gentios, ou seja, gentios quer dizer não judeus, queriam colocar para esses gentios a circuncisão, algo que fazia parte do judaísmo, da lei de Moisés. Ou seja, o que eles estavam dizendo? Para você ser salvo, primeiro você tem que se tornar judeu, para depois alcançar a salvação seguindo a lei de Moisés. Ou seja, era necessário ter a lei como parte inerente da salvação, a ponto de dizerem: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso está em Atos capítulo 15, verso 1, quando teve uma grande discussão sobre esse assunto. Deste modo, a salvação não seria então somente pela graça, mas pela observação e obediência à lei de Moisés. Isso gerou uma discussão intensa em Jerusalém, que na ocasião chegou a ponto de Pedro dizer: Pedro era um judeu zeloso, e ele disse: de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Nós, judeus, eles, gentios, somos salvos pela graça. Atos 15, verso 11. Nessa viagem de Paulo à região da Galácia, ele levou consigo Barnabé e Tito. Tito, apesar de não ser mencionado em Atos, era um dos cooperadores e companheiros de Paulo na obra missionária. Barnabé, também um cooperador, era circuncidado, porque era judeu. Porém, Tito não, pois era um cristão de origem grega. Ele era um gentio. Então não havia a necessidade da circuncisão para ele. Os apóstolos, ou o apóstolo Paulo, demonstrou uma grande coragem ao introduzir um gentio entre os judaizantes em Jerusalém, uma vez que os judeus não se misturavam com os gentios, para não se tornarem religiosamente impuros. Mas agora, na era da graça, não existe judeu nem gentio, pois todos são um em Cristo Jesus.
pois ele, Jesus, derrubou a barreira de inimizade, a lei expressa em ordenanças, como Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 2, versos 14 e 15, quando disse: pois ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Quanta clareza nas palavras de Paulo que deveriam fazer esses judeus realmente compreenderem que a lei cumpriu o seu papel. E agora Cristo nos trouxe uma nova aliança. Sabemos que Paulo era um obreiro maleável, mas também estrategista. E nessa ocasião, ele não cedeu. Com essas palavras, Paulo procurou mostrar que o evangelho que pregara entre os Gálatas era o mesmo que havia exposto aos líderes em Jerusalém, naquela reunião em Atos capítulo 15, alguns anos antes desse momento. Portanto, era um único evangelho, e não um evangelho misturado com a lei, como queriam os legalistas. Por isso, em outra carta, Paulo vai dizer: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. É necessário frisarmos que em nossa época ninguém vai discutir mais sobre circuncisão, mas há muita discussão sobre a questão do que comemos. Alguns acham que comer carne de porco é proibido, mas Paulo deixa bem claro: não permita que ninguém julgue pelo que você come, até porque Jesus considerou puro todos os alimentos. Mas também ele diz que não permita que ninguém julgue por alguma festividade religiosa ou celebração de luas novas ou dias de sábado, que na verdade são as festas semanais, mensais e anuais dos judeus, que eram celebradas no sábado. E Paulo diz: não permita que ninguém julgue você por guardar essas festas e nem esse dia. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. A preocupação do apóstolo Paulo era com a verdade do Evangelho e, consequentemente, com a salvação dos Gálatas, dos nossos irmãos da região da Galácia, e com o futuro do cristianismo, a fim de que o Evangelho não fosse diluído com a lei e chegasse de modo diferente para outros que o ouvissem. Portanto, seu propósito nesse trecho que lemos é claro: que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Agora, como é que a verdade do Evangelho pode permanecer em nós? Primeiramente, é claro que nós não devemos misturar lei de Moisés com a graça. Não misture o Velho Testamento com a nova aliança. Em segundo lugar, buscando compreender mais a graça de Deus, que se manifestou salvadora
a todos os homens, judeus e gentios. Deus não faz acepção de pessoas. Terceiro, pela graça agora podemos e temos força para renunciar às nossas próprias paixões, às nossas próprias vontades e assumir uma vida repleta de Deus, que o honre e glorifique. Em palavras rápidas e curtas, primeiro, não mude o que Deus deixou. Segundo, aceite a maneira como Ele te salvou. Terceiro, mude de vida. Nós temos liberdade em Cristo. Portanto, voltar à lei ou misturar a lei com o Evangelho, com a graça, é voltar à escravidão. Nossa liberdade em Cristo, com certeza, não é para fazermos o que desejamos, mas uma liberdade que nos colocou de volta na presença de Deus. E isso só é possível se a verdade do Evangelho permanecer em nós, dentro de nós. Por isso, não misture lei e graça. Isso causa confusão e divisão. Busque compreender mais sobre a graça salvadora de todos os homens. Mude de conduta, pois não há como a verdade do Evangelho permanecer em nós se ainda vivemos como no passado. Quem compreende, glorifica a Deus por ter sido alcançado pela verdade do Evangelho. Que Deus te abençoe. E obedece a criação do universo, Ele é o Senhor.